meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Vamos continuar falando aí um pouquinho sobre a região Nordeste, características agora socioeconômicas. Então, estudamos as atividades econômicas, estudamos os impactos ambientais das atividades econômicas, humanas em geral, na região. Agora vamos entender como essas atividades econômicas se revertem ou são demonstradas na qualidade de vida da população. Pensar qual é a relação das atividades econômicas com a vida das pessoas. Por isso a gente usa o termo ali, aspectos socioeconômicos da região, certo? Antes da gente iniciar a aula, lembretes rápidos ali. Ter o material de vocês aí em mãos para acompanhar a aula, lápis, caderno, caneta, fazer as devidas anotações para acompanhar. Registro da presença, vocês vão entrar lá no link número 1 do aplicativo, responder a atividade obrigatória, enviar, e aí fica registrada a tua presença nesta aula. Devem fazer isso em todas as aulas. Também realizar as outras atividades postadas no aplicativo. Assim o professor de vocês consegue acompanhar o rendimento. Aqueles alunos que estão acompanhando somente pela TV, entrem em contato com a escola de vocês, peçam o material impresso e façam as atividades também, que o professor consegue ver se vocês estão conseguindo realizar ou não. Dúvidas, sempre perguntem lá no aplicativo também, certo? Dito tudo isso, então, o objetivo da aula de hoje, identificar as principais características socioeconômicas da região Nordeste do Brasil, com dados e análise de informações que facilitam o entendimento do tema. Então, a gente vai trazer ali alguns gráficos, alguns mapas para entender essa ideia ali do socioeconômico, a relação da economia com as características da própria população ali em termos de qualidade. Eu vou dar uma retomada ali no que nós falamos de atividades econômicas, uma relembrada, porque vamos estabelecer essa relação. Então, dividido ali por setores da economia. Por que vamos fazer isso? Porque vamos verificar onde as pessoas trabalham, que atividades econômicas são importantes naquela região, que nós vimos lá numa aula anterior nossa, e aí como isso se reflete para a disponibilidade de trabalho e renda para a população e, consequentemente, a qualidade de vida. Então, por isso se relacionam ali. Quando eu penso no setor primário, eu tenho ali a agropecuária de forma bem significativa na região, né? Ela é uma força econômica na região. A cana-de-açúcar é o produto mais importante em alguns estados ali principalmente, e a soja e o cacau também. Então, relembrando aqueles itens que a gente tinha trabalhado lá da agricultura. Temos outros itens que são produzidos na região, que nós também falamos, e que se refletem ali como possibilidade de gerar economia, gerar recursos, gerar emprego, gerar renda na região. Então, a agricultura exerce um papel bem importante no Nordeste, certo? A criação ali de bovinos também faz parte, né? E nós temos os caprinos, que tem como uma característica importante a resistência às características naturais, repetindo a palavra, né? Mas as características naturais da região Nordeste. Então, eles se adaptam mais facilmente às fragilidades ali climáticas, das secas e tudo mais da região. Então, tem rebanhos importantes nesta região. Quando a gente pensa ali de agropecuária, setor primário e o quanto isso contribui para a geração de renda, para a ocupação da população da região Nordeste. Outro item que nós falamos ali que faz parte do setor secundário da economia. Então, lembra que a gente estudou lá numa aula anterior nossa também? Setores da economia. Setor primário, que atividades que fazem parte? Agricultura, pecuária, que a gente chama de agropecuária, o extrativismo, que envolve ali extrativismo mineral e extrativismo vegetal, ou seja, retirar da natureza ali alguns itens, né? Então, são atividades do setor primário. Setor secundário, nós temos a indústria, o setor de transformação. Então, eu tenho a matéria-prima, transformo em produtos, em coisas que serão consumidas pelas pessoas, né? E o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Então, atividades de venda de produtos, né, por determinados valores, que as pessoas vão comprar na loja, no mercado, enfim, faz parte do comércio. E os serviços, que são aqueles trabalhos que a pessoa, por exemplo, o dentista, ele vende a sua força de trabalho, o professor. Então, são atividades de serviços ali no terceiro setor.
E aí, quando eu penso na indústria, nós temos alguns exemplos ali. Nós falamos do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, que é um complexo importante ali para o Brasil, para a América do Sul como um todo, é bem significativo. Então, para desenvolver a questão industrial da região Nordeste e para também gerar emprego, gerar trabalho e renda ali nesse contexto, né? E aí nós vamos ter ali essa indústria significativa na transformação do petróleo, porque nós temos a extração, a exploração desse recurso natural na região, por isso ela é significativa. Aí nós vamos ter outras indústrias ali, como química, de produtos alimentícios e de produtos metalúrgicos também, que estão relacionadas ali com as outras que a gente falou anteriormente, certo? E o setor terciário da economia, então, só relembrando tudo isso que a gente falou. Setor terciário é aquele do comércio e dos serviços, com um destaque aqui para os serviços na economia da região Nordeste, né? 49,3% das ocupações em 2018 estavam no setor de serviços. Então, onde as pessoas trabalham, porque a ideia da aula de hoje é justamente essa, entender a ocupação das pessoas. Vejam o quanto o setor de serviços é importante quando eu penso na ocupação, onde as pessoas estão trabalhando. E aí ali abrange que atividades? Em que atividades do terceiro setor ali as pessoas trabalham? Educação, saúde, serviços sociais, comunicação, finanças, administração pública, entre outros, mas esses são os principais onde as pessoas estão ocupadas na região Nordeste, representando ali uma quantidade bem significativa da população economicamente ativa. O que é essa palavrinha que vocês podem ver em algum gráfico, algum mapa ali, é PEA, né, a sigla, População Economicamente Ativa. É aquele grupo de pessoas que está em idade de trabalhar, a partir dos 14 anos, com os projetos lá de menor aprendiz, e depois até os 60, 65 anos, depende das características lá, que estão em idade de trabalhar, certo? Que estão no mercado de trabalho. Continuando ali então, o que nós vamos ter? Aquela ideia das características naturais que ajudam a desenvolver o turismo na região, e se eu tenho o desenvolvimento do turismo, eu vou ter pessoas ocupadas nessas atividades. Por isso que o setor de serviços ali é bem significativo, as pessoas trabalham, muitas pessoas trabalham no setor de serviços, porque está ligado com esta atividade do setor terciário, que é o turismo. Então, se tem pessoas indo visitar aquele lugar, vai exigir que a gente tenha mais profissionais ali para atender essas pessoas, os turistas, né, em diferentes atividades. Então, isso faz com que as pessoas trabalhem mais nesta parte, nesta área. Favorece desde os pequenos comércios locais ali, né, a venda de artesanato é forte na região, envolvendo toda essa ideia ali da visitação de diferentes pontos na região, certo? Investimentos ali em hotéis, em infraestrutura de transporte, como rodovias, aeroportos, e aí tudo isso vai se tornando mais favorável à visitação, as pessoas irem visitar a região. E se tem mais pessoas indo visitar, a gente vai ter o quê? Mais trabalho e renda neste setor. Então, a população ocupada nesse setor, certo? Mas nós temos algumas questões ali para pensar em relação ao histórico, né? Se eu analisar as atividades econômicas e a geração de trabalho e renda. O Nordeste do Brasil mantém, em termos médios, problemas sociais históricos. Então, existem algumas características, alguns problemas socioeconômicos ali da região que são históricos, que se desenvolveram ao longo da história da região e do Brasil como um todo. O que nós vamos ter ali? Defasagem e pouca diversificação da agricultura e da indústria. Claro que a gente viu que aqui já há algumas mudanças desse cenário, então nós temos ali nos últimos tempos a indústria se desenvolvendo na região, e aí tem alguns motivos que levaram a isso, né? A atração de indústrias para aquela área, e aí acaba favorecendo o desenvolvimento e gerando também emprego e renda, né? Os grandes latifundiários, concentração de terras, agravados no sertão nordestino pelo fenômeno das secas. Então, nós vamos ter a concentração
de terras férteis ali na mão de poucas pessoas, para a produção, principalmente lá da monocultura para exportação. Tudo isso são problemas históricos da região, que diminuem as possibilidades de desenvolvimento e qualidade de vida da população daquela área, certo? E aí, entre os aspectos importantes da região Nordeste, o que nós podemos destacar para entender esse processo histórico? Berço da cultura brasileira, propriamente dita. Por quê? Porque os colonizadores chegam primeiro nesta área. Então, ali nós começamos uma construção do que hoje nós chamamos de cultura brasileira, que depois se espalha e se difunde por todas as partes do Brasil, como a gente já estudou anteriormente. Apresenta indicadores sociais que ainda são preocupantes. Então, se a gente estabelecer ali comparações do Nordeste com outras regiões do Brasil, alguns indicadores mostram situações graves de qualidade de vida da população, de acesso a serviços como saneamento, como água potável e assim por diante. Então, se a gente for estudar, tem até alguns vídeos que vocês podem buscar depois lá, se eu não me engano, Caminhos da Reportagem é o nome, que mostram essa ideia, né, desses indicadores sociais do Nordeste e ilustram bem essa ideia para nós. Concentra a sua população no litoral, em especial ali nas grandes cidades. Então, essa concentração de população em algumas áreas, de certo modo, também não é positiva, porque aí vai exigir muito mais estrutura e as pessoas vão ter, muitas vezes, a falta do serviço, do atendimento necessário para ter o mínimo de qualidade de vida. O interior nordestino tem como base a agropecuária de subsistência. Então, as grandes áreas produzidas destinadas à exportação não estão no interior do Nordeste. Lá é agricultura de subsistência. O que quer dizer isso, pessoal? Pequenos produtores rurais que produzem ali diferentes itens para atender o próprio consumo e vendem o que sobra desse consumo, vendem o excedente. Então, nós temos essa característica ali no interior do Nordeste, o que leva a esse cenário ali de indicadores ainda preocupantes, né? Perguntinha inicial ali da nossa aula. Das alternativas a seguir, qual não se refere a importantes dados da região Nordeste, do que nós falamos até aqui? Respondam e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção do exercício. Das alternativas apresentadas ali, qual não se refere a importantes dados da região Nordeste? Apresenta os melhores indicadores sociais comparado ao Sul e ao Sudeste. Isso não é verdade, é o contrário, a gente falou que ainda apresenta ali indicadores preocupantes se eu comparar com outras regiões do Brasil, certo? E aí, a miséria, a pobreza, a insuficiência alimentar são problemas acentuados no Nordeste. Aquela ideia de eu comparar com outras partes do Brasil. Se eu tenho um acesso menor a serviços, a produtos e tudo mais, eu vou ter algumas características ali que são diferentes de outras partes do Brasil. Se eu não tenho ainda uma geração de renda que atenda às necessidades da população, geração de empregos que atendam à necessidade da população daquela área, eu vou ter ali a miséria, a pobreza e a dificuldade de manter até a alimentação ali da população de determinadas regiões. O nível de vida da população é baixo, existe uma classe dominante que concentra as riquezas, né? E é um dos fatores que explica a saída da população para outras partes do Brasil, da região e do Brasil, né? Vão para as partes litorâneas, onde há a maior concentração de população, e para as demais regiões do Brasil. Isso é historicamente um processo que aconteceu, né? Então entendemos um pouquinho ali. O Nordeste sempre foi um fornecedor ali, um grande fornecedor de mão de obra para o Centro-Sul e para a Amazônia. Centro-Sul inclui ali a região Sudeste e a região Sul. Então nós temos muitos nordestinos que saíram devido a essas condições que a gente já falou, da sua região de origem, e foram principalmente para o Centro-Sul e para a Amazônia, atraídos por algumas características ali, principalmente da oferta de trabalho, né? Porque as pessoas migram de uma região para outra justamente em busca ali de trabalho, né? O Nordeste, no período colonial, como a gente já falou, tinha uma economia desenvolvida, mais desenvolvida do Brasil, se eu dividir e pensar nas regiões, mas que isso foi se modificando ali ao longo do tempo, né? E aí a gente tem essa saída da população para outras áreas do Brasil, certo? Quanto ao IDH, que é aquele índice de desenvolvimento humano, ainda são baixos se eu comparar com outras regiões. E aí nós vamos ter ali as taxas de natalidade, de mortalidade, que contribuem para a gente entender um pouquinho desse resultado ali na qualidade de vida da população, certo? O que nós vamos ter ali dessa saída de população que eu falei para vocês? Então nós tivemos fluxos migratórios históricos. Quais os motivos que levaram as pessoas a buscarem outras regiões? O que tinha que atrair a população do Nordeste para outras regiões do Brasil? Então ali nós vamos ter o ciclo da borracha na Amazônia, que deu início a essa migração dos nordestinos, e para o Sudeste o processo de industrialização. A industrialização do Brasil começa na região Sudeste e acaba atraindo pessoas de outras partes do Brasil. E um fluxo muito grande de nordestinos. Também a construção de Brasília, na região Centro-Oeste, atraiu nordestinos até pela proximidade ali para tanto trabalhar na construção quanto se manter e viver depois nas áreas ali nos arredores de Brasília, certo? Tudo isso, então, essa atração econômica da região, e outro motivo que expulsa as pessoas do Nordeste ao longo da história são os grandes períodos de seca. Então vejam ali, bem importante a gente relembrar por que aconteceram fluxos migratórios muito significativos do Nordeste para outras regiões do Brasil, certo? Nos últimos anos, então a gente já tinha falado que a indústria ganha ali um desenvolvimento importante no Nordeste, e tudo isso vem apresentando ali crescimentos, incentivos dos governos, dos estados para que as indústrias se instalem na região. Tudo isso começa a dar uma outra cara, uma outra forma ali para a região Nordeste, e acaba fazendo com que as pessoas queiram ficar na região ou mesmo voltar para a região, certo? Perguntinha lá. É correto afirmar que os movimentos migratórios marcaram a história da região Nordeste. Entre os principais motivos desses fluxos estão, qual da opção que responde ali corretamente? O que se refere aos fluxos principais migratórios, saída de população do Nordeste para outras regiões do Brasil. Respondam e a gente já volta para corrigir.
Retornamos então ali com a correção do exercício, do quiz que ficou para vocês, perguntando ali sobre os movimentos migratórios da região Nordeste, os principais motivos desses fluxos, né? E a resposta ali adequada é a letra B. O ciclo da borracha na Amazônia, que atrai população do Nordeste, né? Dá início ali às migrações. Para o Sudeste, a industrialização. E para o Centro-Oeste, a construção de Brasília. Então, são os principais fatores históricos que fizeram com que a população saísse do Nordeste e fosse para outras regiões. Aí, apesar dos períodos de seca, o que nós vamos ter ali? Pecuária e agricultura ganhando espaço também no Nordeste. Aí, o emprego de tecnologia, de técnicas que favorecem o desenvolvimento agrícola, em outras regiões do Brasil acontece, e aí no Nordeste também, o que acaba melhorando ali essa ideia de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, tudo mais, né? A boa adaptação ali das cabras, né, que a gente já falou também, que tem importantes rebanhos, porque são animais que se adaptaram bem às condições naturais da região, então facilita ali a criação e é algo que atrai atividade, né, uma atividade econômica que atrai ali. A cana-de-açúcar também, que é um dos destaques, as frutas tropicais. Então, tudo aquilo que a gente falou, só que agora qual é a ideia? Qual é o olhar? É pensar que isso faz com que as pessoas tenham trabalho e renda na região. E aí, ao longo dos últimos anos, a gente vê o cenário da região Nordeste, em termos econômicos, que acaba mudando, melhorando nesse sentido, né? Então, nós temos ali essa característica e, claro, que o turismo também é outro ponto importante que a gente já falou. Quando eu penso ali na participação do PIB do Brasil, a cada uma das regiões, o quanto participa, a tabela traz para nós ali de 95 até 2012. Então, eu destaquei aqui o Nordeste para a gente. Nós vamos ter ali, em termos de porcentagem, em 95 o Nordeste representava ali 12% na participação do PIB, em 2012 ele aumenta ali para 13,6%. Claro que eu tenho lá o Sudeste, né? Em 95 era 59,1%, ou seja, a região Sudeste é a que mais contribui na produção de riquezas para o Brasil. Isso tem a ver com o próprio histórico da região, de industrialização e tudo mais. Mas ao longo do tempo ela diminui um pouquinho porque as outras regiões acabam aumentando essa participação. Por que acabam aumentando? Porque a indústria começa a se espalhar para outras partes do Brasil. A desconcentração industrial que a gente diz. Antes era só no Sudeste, depois ela começa a se espalhar para outras partes do Brasil e isso vai favorecendo esse aumento ali na participação do PIB, ou seja, na produção de riquezas. Para nós, cabe entender o quê? Que está acontecendo ali uma melhora na industrialização do Nordeste, uma modificação positiva na industrialização da região, favorecendo a população daquela área, certo? E aí, se eu tenho melhores condições econômicas ali, eu vou ter a renda per capita das regiões aumentada, a população ganha mais, a renda da população é maior. Só que esse gráfico ainda ele traz para nós, é de 2011, né? Ele traz para nós ali a região Nordeste com a menor renda per capita se eu comparar com as outras regiões do Brasil. A soma ali da renda da população, a média da renda da população no Nordeste ainda é bem menor do que outras partes do Brasil, certo? Ali nós temos o destaque para a região Sudeste, que apresenta maior renda per capita. E aí, perguntinha lá para a gente analisar a tabela, naquele exercício que a gente sempre pensou juntos nas nossas aulas. Vamos entender os gráficos, entender as tabelas, os mapas, não podemos só passar por eles, precisamos entender que informações estão ali. Então, aqui no 7º ano a gente faz esse exercício também. De acordo com a tabela acima, esta que está apresentada aqui na atividade para vocês, quais regiões apresentam maior e menor participação no PIB do Brasil, respectivamente, ou seja, nesta ordem, a maior e a menor. Respondam lá e a gente já volta para corrigir.
voltamos ali então com o exercício que ficou para vocês analisarem a tabela e responderem, né? De acordo com a tabela acima, quais as regiões apresentam maior e menor participação no PIB? Então, o Sudeste é a maior e o Norte é a menor. Tá lá, ó, Sudeste 55,2 e a menor é o Norte com 5,3. A referência ali é 2012, mas isso pode ter se alterado um pouquinho, mas ainda continua desta forma se a gente pegar gráficos do ano passado, enfim, que possam trazer essa referência para nós também, certo? Aqui a proporção de cidades com mais de 50%, onde mais de 50% da população vive na pobreza. É o que o gráfico traz para nós. Então, se eu analisar, essa ideia de pobreza está relacionada com a renda, com a geração de renda que atenda às necessidades de sobrevivência daquela população. E aí nós temos um cenário bem negativo aqui para a região Nordeste. Então, 77,1% dos 50% dos municípios ali, as pessoas vivem na pobreza. Ainda é muito elevado se eu comparar com outras regiões do Brasil, né? Aqui o Brasil em geral é 32,6% e aí as outras regiões ali é bem menor se eu comparar com a região Nordeste. Então há necessidade ainda de programas, de um olhar especial ali para atender as necessidades da população desta região do Brasil, certo? Outro mapa ali para a gente pensar nessa ideia dos dados e o que a gente diz que é características socioeconômicas, né? O quanto a economia contribui para a sociedade daquele lugar. Então, o analfabetismo é um fator importante. O quanto há de acesso à educação. A região Nordeste aqui tem uma taxa de analfabetismo de 13,9%, que é bastante elevado comparado ali com as outras regiões do Brasil, que também são menores. Ela é maior ali, o dobro, um pouco mais do que a média nacional, certo? Também é importante a gente pensar nisso. E aí, o que nós vamos ter de características a partir ali do censo de 2000? O que nós chamamos de migração de retorno. Então, as pessoas estão voltando, que saíram naqueles fluxos históricos, estão voltando para a região Nordeste. Por quê? Porque nós temos algumas condições da economia ali que estão favorecendo essa migração de retorno, certo? Então, as pessoas acabam, que foram para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para a região Norte, acabam retornando para suas cidades de origem, para os seus locais de origem, né? E aí nós temos ali um crescimento econômico que é o que atrai essas pessoas para retornarem aos seus estados de origem, em alguns locais ali do Nordeste. Diversas obras ali estão relacionadas com essa ideia de uma infraestrutura, de uma condição de geração ali de emprego e renda. E aí isso atrai a população a retornar para a região, né? A geração de energia, isso foi bastante impulsionado ali na Copa lá de 2014, que algumas obras de infraestrutura foram feitas e acabaram fazendo com que se tivesse uma geração de emprego e renda e as pessoas retornando para a região. A transposição do Rio São Francisco é outra questão importante, que favorece ali a irrigação de áreas que antes não se tinha essa condição. E aí o desenvolvimento da agricultura, as pessoas podem voltar para aquelas áreas e plantar, cultivar e assim sucessivamente. O turismo e as atividades que também têm essa capacidade de desenvolvimento, mas que ainda deve existir uma preocupação lá dos governantes em relação à região Nordeste, para que o turismo participe de forma mais efetiva ali na economia da região. Ainda ele tem um potencial gigantesco, mas ainda não atende toda a necessidade ali. Então é importante pensar ali em políticas, em incentivos ao turismo, a estrutura do turismo para melhorar essa condição e favorecer as pessoas que vivem naquela região, certo? Distribuição ali da ocupação, então onde as pessoas trabalham, lembram lá dos setores da economia? Primário, secundário, terciário? Então no Nordeste, o que nós vamos ter? As pessoas estão ocupadas no setor terciário, lembra que a gente falou lá? 49,3%. E segundo, no setor primário, que é a agricultura, principalmente no interior, a gente tem ali a agricultura de subsistência. Então, a indústria agora que ela começa a dar áreas ali de desenvolvimento na região, por isso as pessoas estão ocupadas ali nos outros dois setores, no primário e no terciário, na região Nordeste, ok? Perguntinha lá para a gente finalizar nossa aula.
Que fatores têm influenciado no crescimento econômico de algumas áreas do Nordeste a partir de 2010? Então respondam para mim, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a correção da nossa atividade, os fatores que influenciam ali no crescimento econômico do Nordeste, todas as alternativas estão corretas ali, a A, B e a C. Migrações de retorno, obras estruturais e chegada de indústrias e a descoberta de áreas de minérios são as opções ali que estão corretas, portanto as três estão corretas se a gente pensar nesse sentido, certo? Claro que a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas pesquisem, busquem informações. Se tiverem dúvidas, perguntem lá no aplicativo. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!